Olá a todos, apresento para vocês o Código de Defesa do Consumidor. Ele é muito extenso. Na realidade, nós estaremos abordando aqui o direito do consumidor na construção civil, ou seja, orientações básicas para quem quer comprar um imóvel com segurança, tá? Então, é o direito do consumidor na construção civil. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ver o ciclo construtivo da legislação aplicada e os principais problemas encontrados no mercado imobiliário habitacional. Depois algumas dicas também importantes, né? Então, por exemplo, quem está buscando realizar o sonho da casa própria, não se preocupa em analisar essas questões de legalização, de leis, né? Então, a partir de um estudo feito lá na Universidade Federal da Paraíba, foi possível perceber inúmeros problemas enfrentados pelos consumidores. Porque a pessoa não quer ir lá, olhar no cartório, puxar uma matrícula para ver se o imóvel está hipotecado. Não quer ir lá na prefeitura municipal para ver se esse lote já está averbado na prefeitura municipal. Então, é uma série de coisas que você tem que buscar isso, você tem que buscar toda essa radiografia do seu imóvel, da sua casa, do seu terreno. Onde você vai ver tudo isso? Em uma matrícula no cartório. Lá está dizendo todo o histórico, desde o primeiro proprietário até o último. Então, nós temos que estar muito atentos à situação jurídica desse imóvel que você está comprando. Claro, o direito do consumidor, ele tem essa prerrogativa, ele protege o consumidor, mas não deixa de ser uma dor de cabeça depois que você tem que recorrer a um engenheiro, fazer um laudo pericial, né, e ver tudo isso. Já conheço pessoas que compraram imóveis que o IPTU estava maior dívida do mundo, quase perdeu o imóvel, né? Então, primeira coisa, você vê um imóvel na mão, vai no cartório. Pega a matrícula na mão, certifique-se essa matrícula, habitue-se a ler uma matrícula. Eu vou falar muito de matrícula no último bloco nosso, para a gente conhecer esses documentos, né? Papel físico mesmo, de um imóvel, de uma edificação. Você está com o imóvel na mão, pega o número dele, né? Do IPTU, vai na prefeitura, pesquisa tudo dele, vai no cartório para ver se está hipotecado, né? Na prefeitura também, puxa o IPTU para você saber das dívidas e tudo mais, vê se já está legalizado a edificação, porque às vezes tinha uma casa ali de 80 metros quadrados e hoje está com 198 metros quadrados e não tem a carta de habite, né? Então, gente, vamos saber informar bem os nossos clientes, né? Claro, tenha código de defesa, mas vamos evitar tudo isso, né? Então, por exemplo, para a execução de uma nova edificação, compreende-se a elaboração de diversos projetos. Então, por exemplo, tem projetos aí tem edificações aí que não pode entrar em funcionamento, que não tem um laudo de um bombeiro, né? Acessibilidade, a questão da acessibilidade não atende. Então, tudo isso precisa-se de um profissional da construção civil. Seja ele um técnico de edificações, de engenheiro, ele tem que fazer essa vistoria do levantamento existente dessa obra, dessa edificação, né? E fora que eu não estou nem entrando aqui no Código de Obras ainda. Então, as principais normas e leis que devem ser verificadas antes do processo de aquisição de um imóvel estão listadas a seguir. Gente, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. O que é um plano diretor? O plano diretor é onde todo município tem que ter, a partir de 50 mil habitantes, gente, vou verificar isso aí para vocês, tá? Então, esse plano diretor, ele orienta a ação dos agentes envolvidos na construção e gestão das cidades. Ou seja, desde o empreendimento da prefeitura municipal em instalar ali naquele determinado lugar uma praça, chegou um investidor de fora que é no meio da cidade por uma indústria. Não pode, gente. Tem a lei de ordenamento urbano. Cada lugar da cidade você pede um tipo de obra, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande tem lá como é que chama, gente? Lá da indústria, o setor industrial, né? Tem um bairro só de indústria, né? Você não pode, por exemplo, ter um cliente que te procura, quero fazer uma madeireira aqui no meio da cidade. Não pode, gente.
Para acontecer isso, você tem que ter a anuência dos 3 proprietários, você tem que fazer um projeto de licenciamento ambiental urbano, né? Então, todas essas orientações cabe ao profissional da construção civil estar a par de tudo isso. E como que você decora tudo isso? Não é para decorar. No dia a dia, você vai fazer um estágio, você vai conversar com pessoas, né? Você vai começar depois, você se formar, você vai começar na sua atuação como engenheiro civil. E a nossa função também é orientar as pessoas. Outro documento que a gente já viu, que é o Código de Obras, nós vamos falar nele na quarta semana. A Lei Municipal sobre Ordenamento e Uso do Solo, que é a Lei de Zoneamento Urbano, que é justamente onde se separa as cidades em setores e tipos de edificações, e até a Carta de Geomorfológica, que é quando tem os tipos de solos também, né? O Segurança contra Incêndio também, tão falado hoje também para segurança. E tudo isso, gente, para ler atentamente esse contrato, né? Você tem que olhar tudo isso. E cada município possui um código de obras específico, todo mundo já sabe. Obras novas. O que você precisa olhar nesse projeto? Cópia dos projetos, memorial descritivo, cópia do alvará de construção, cópia da RT, cópia do registro de incorporação para os casos em que seja por exemplo, suponhamos que seja um prédio, um apartamento, 10 casas num lote, né? Tem que ter um incorporador dependendo do número de casas, né? Então, o que vai acontecer com esse incorporador? Vai ter uma cartilha dessas edificações de como que funciona, onde que está situado o poço, se existe algum poço, o assestamento de água, onde faz a coleta do lixo, como que está sendo feita toda a parte elétrica. Para obras já concluídas, nós temos a cópia do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, se for uma coisa mais específica, uma edificação comercial, industrial, né, ou educacional. A cópia do habite e a certidão de ônus reais de registro de imóveis, ou seja, certifica-se que essa certidão não está devendo IPTU, não tem nenhum problema ali porque às vezes, vou complicar um pouquinho para vocês, às vezes o empreiteiro, ele registrou alguns funcionários e esses funcionários levaram esse empreiteiro na justiça. E aí fica tudo bloqueado no Ministério do Trabalho, tá? Essa ação, enquanto o empreiteiro não for lá pagar. E aí bloqueia também na prefeitura, tá, gente? Só para animar um pouquinho vocês. Então é isso. Então a gente tem que estar atento para esse Código de Defesa, né? A gente tem que estar atento nos problemas encontrados, nesse distrato que possa ocorrer entre o comprador e o vendedor, né? Essas coisas, né? A gente tem que ter muita postura, muita ética profissional, né, gente? Muitas vezes recai sobre o engenheiro também, né? Muitas vezes. Por exemplo, como eu já tinha falado, não sei se eu já falei aqui nessa aula, de alguns construtores aqui num determinado bairro aqui em Campo Grande, eles realmente usaram de má fé, né? Usando materiais ruins e tal. E a responsabilidade também é uma corresponsabilidade do engenheiro, porque o engenheiro assinou, né? Mesmo que você escreva, especifique na sua RT que você está dizendo que o proprietário que irá contratar a mão de obra, o proprietário que irá fazer a compra dos materiais, mas você está ali na assistência técnica. Gente, pisou na obra, é culpa do engenheiro. Vocês me perdoem a sinceridade. Você pisou na obra, tua placa tá lá a sua assinatura, sua logomarca, a sua postura ética profissional, o seu profissionalismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, seguir a obra. Algumas dicas importantes para vocês, que eu vou mandar esse material aqui para vocês, é a informação. Né? Então, quando você for adquirir um empreendimento, busque o máximo de esclarecimentos possíveis com o corretor. Mas não fique só no corretor. Vai você na prefeitura, vai você lá no cartório, pega o IPTU, né? E se restar alguma dúvida ainda, procura um profissional jurídico, né? Faça uma consulta com o advogado, visite a obra, acompanhe sempre seu andamento em caso de imóveis na planta. Quando for receber a chave, você tem que conferir tudo, né? Muitas vezes você compensa até
você contratar um profissional, 1 hora técnica, 2 horas, né? Que vai te poupar de muita dor de cabeça, tá? E o consumidor poderá registrar a promessa ou contrato de compra e venda da unidade imobiliária no cartório de registro de imóveis. Desta forma, terá maior segurança. Bem, ao longo da minha vida profissional, eu não vi assim muitos problemas em questão de má fé, de má conduta, né? O que a gente vê, assim, às vezes quando a pessoa é construtor e quer entregar aquele monte de casa, não deixa a laje secar direito, não deixa a impermeabilização bem feita, né? A forma e desforma da viga baldrame. Tem alguns cuidados na obra que depois eles não serão mais banidos não, tá? Então nós realmente a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Então eu vou falar mais sobre isso com vocês no Google Meet, né? Sobre esse direito de defesa do consumidor. Vou apresentar uns problemas para vocês estarem atentos a tanta legislação assim envolvendo uma edificação, né? E também a conduta do engenheiro civil, né? Que é o CONFEA-CREA, que rege, né, a fiscalização do serviço profissional do engenheiro civil ou dos profissionais como as engenharias, o agrônomo, o geógrafo, meteorologista, etc.